Olá pessoal, eu já falei aqui que eu tenho planos de voltar a morar na Europa em algum momento, assim que a situação melhorar. Nós sabemos aí que essa situação de pandemia está realmente muito complicada e eu estou monitorando vários números, números de desemprego, da economia e também os números de infecções do coronavírus. E eu estou usando as estatísticas que o Google divulga. São dados que os países proporcionam, né? E o Google reuniu todos esses dados nesse portal que eles criaram aí. Então, se você entrar no Google e escrever coronavírus, automaticamente já vai aparecer essa barra aqui lateral e então é só clicar em estatísticas. Então, aqui selecionando todo o período, nós temos todos os números desde o começo, né? Nós podemos ver aí que, desculpe a minha ignorância, realmente eu não sei por que fica esses picos aí. Nós temos esses picos e quedas num padrão. Realmente não entendo. Alguém que souber aí, explique nos comentários por que tem isso, mas é realmente muito estranho. Nós podemos ver que no Brasil os números, é claro, estão muito altos, mas está mais ou menos estável. Mas como o vídeo aqui é sobre a Europa, né, porque também vocês estão cansados de ver, quem está no Brasil está cansado de ver as notícias aí do Brasil, sabe os números de cor, eu acho. Então vamos dar uma olhada como é que estão os números na Europa. Vou começar pelo Reino Unido, porque eu estava morando lá. Então, vejam só, nós tivemos aqui grandes números aí de infecções em abril, né? Nós chegamos a ter aí, tá vendo, mais de 6.000 infecções em um único dia, no dia 1º de maio aqui, então foi bem grande. Depois disso, começou a ter uma queda, final de maio aí já estava bem mais baixo o número de infectados por dia. Foi em junho, julho, mais ou menos, que começou a ter um relaxamento das medidas de quarentena, né, o lockdown e tudo mais. E mesmo assim, os números ainda se mantiveram mais abaixo. Somente aí no final de julho começou a ter um ligeiro aumento. Só que tem um porém, pessoal. Aqui eu vejo somente os novos casos, mas se eu clicar aqui em mortes, apesar dos casos terem começado a subir um pouco no final de julho, o número de mortes agora em agosto já está bem baixo, né? Chegando aí a ter, no dia 13 de setembro, ontem, chegou a ter 13 mortes. É um número bem menor do que estava aqui em abril, em maio. É claro que toda morte é algo terrível, né? Principalmente para os familiares ali, mas nós estamos vendo que pelo menos está bem baixo o número comparado ao que estava. A França que está com uma situação preocupante, pessoal. Vejam só, teve no dia 31 de março 7.578 infecções e depois disso começou a cair e agora, infelizmente, subiu e ultrapassou aquele valor que tinha no 31 de março. Então nós estamos aqui com 8.975 infecções aqui registradas para 4 de setembro. É muita, muita coisa. O que poderia explicar isso é o fato de que as restrições de viagem na Europa foram bem aliviadas e também as próprias restrições ali na França começaram a ser também aliviadas, né, relaxadas. E nós estamos no verão europeu agora, né, os meses de julho e agosto tem muita, muita gente viajando. França sempre é um país muito turístico, tem o litoral da França que tem lindas praias, tem também o próprio Paris, né, cidades principais ali da França. Então, isso pode ser uma das coisas que explica esse aumento gigantesco que nós estamos vendo agora em agosto, né? O mesmo caso seria a Espanha. A Espanha também teve um pico aqui em março, né? Chegou a 9.000 infecções em um dia e agora no final de agosto ultrapassou esse valor também. Seria isso uma segunda onda, que é algo que todo mundo está temendo? Olha, pessoal, é difícil dizer. Obviamente, eu não sou nenhum especialista nisso, mas o fato é que o número de infecções aumentou, ultrapassou aquele de março. Isso é realmente muito preocupante. Poderia ser explicado novamente aí pela situação da Espanha ser um país turístico também. Pode ser isso, não sei. Vamos ver como é que estão os casos de mortes ali na Espanha. Teve uma boa queda aqui. Nós tivemos aí junho e julho com um número bem baixo de mortes e agora em agosto, né, setembro aí começou a subir de novo, né? Ainda está longe daqueles altos valores. Então, pessoal, apesar do número de infectados estar crescendo nesses dois países em específico, França e Espanha, nós vemos que os números de mortes ainda estão bem abaixo daqueles de março, abril e maio. Então, por isso, eu não sei se pode ser considerada ainda uma segunda onda, se as medidas de restrição vão voltar ou não. Ainda não dá para saber, somente olhando isso. Vamos dar uma olhada também nos números da Itália. A Itália sofreu uma situação dramática no começo disso tudo, né? Foi um dos países aí que teve um altíssimo número. Vocês podem ver aqui no começo, em março já teve 6.557 casos e foi o pico da Itália até então. Depois, ainda bem, foi caindo. O número de infectados chegou então a uma centena por dia, o que é considerado até baixo comparado ao que estava antes, né?
mas infelizmente aí em agosto teve um aumento, não foi um aumento tão grande quanto o aumento da Espanha e da França, mas teve um aumento sim. Poderia ser também o caso do turismo, né? Apesar que a Itália também estava um pouco mais restrita aí para turismo. Vamos ver também o número de mortes na Itália, permaneceu baixo, nós tivemos apenas um dia aqui no 15 de agosto, e em geral continua bem baixo, né? Então já é uma grande melhora na situação da Itália. Agora eu queria mostrar, pessoal, um país interessante, um país bem interessante mesmo, porque todos esses países que eu mostrei até então, eles tiveram medidas aí de restrições de distanciamento social, de quarentena, fechamento de comércio, fechamento de escolas, fechamento de fábricas. A maioria desses países tiveram essas medidas bem drásticas mesmo, né? Eu queria mostrar para vocês agora um país que não tomou essas medidas tão drásticas de isolamento social, um país que manteve as crianças na escola. A Suécia apenas limitou aí a aglomeração acima de 50 pessoas, ou seja, shows, coisas assim, né? E também na Suécia ficou recomendado que as pessoas mais velhas ficassem em casa. Então na Suécia teve poucas medidas aí de contenção dessa crise, dessa pandemia do coronavírus, comparado com todos os outros países. Eu estava na Inglaterra, por exemplo, lá o comércio inteiro foi fechado, com exceção dos supermercados. O emprego de todo mundo foi afetado. Foi uma situação caótica que nós estamos vendo agora, consequências gigantescas na economia. Então é realmente muito preocupante a situação econômica, e a Suécia teve sim uma queda no seu PIB também, mas foi bem menor que desses outros países. E olha só que interessante, a Suécia teve um número mais ou menos constante aí, né? Os picos aí no mês de abril e maio, sempre chegando próximo aí dos 700, 600, 500 infectados por dia, com alguns dias aí com 200, né? Depois teve um aumento em junho, e aí sim ficou meio preocupante, chegando a mais de 1.000, 1.600 infecções aqui nesse pico, e agora manteve-se estável, assim, mas um número bem abaixo do que estava em abril. E aí tudo bem, alguém pode falar que a Suécia é um caso particular, que é um país que tem cerca de 10 milhões de habitantes, então é um país pequeno, tal, em relação à população. Não faz muito sentido comparar com a Inglaterra, que tem, aliás, o Reino Unido, que tem 60 milhões de habitantes. Então vamos comparar com um país que teve medidas restritas de quarentena, medidas de lockdown, esse controle social todo. Um país que tem também uma população muito semelhante à da Suécia, que é a Bélgica. Mas antes vamos ver aqui, pessoal, o total de casos da Suécia. Tem que colocar o acento, né? Olha aí, a Suécia então, desde o começo, tá? Todos os casos registrados na Suécia foram 84.985. E a Suécia teve então 5.835 mortes. Claro, é algo terrível, lamento muito pelas famílias de todos que morreram. E agora vamos comparar então com a Bélgica, 85.500 casos. E olha o número de mortes, quase 10 mil. Agora para confirmar aqui, pessoal, população da Bélgica, olha só, população 11 milhões e 400 mil. Vamos ver agora a população da Suécia. 10 milhões e 230 mil. É bem próximo, né? 1 milhão a mais apenas para a Bélgica. Mas olha só, o número de infectados está muito similar. O número de mortes da Bélgica é muito maior. E a Bélgica foi um país que adotou as medidas de restrição social. Um país da Europa também, que tem um IDH altíssimo, assim como é a Suécia. Né? Olha só como é que foi. A Bélgica teve medidas bem restritas, agora já está bem mais relaxado. Acho que no final de maio a Bélgica começou a relaxar um pouco as medidas de restrição social. Algumas crianças começaram a voltar para a escola, o comércio foi se abrindo ali quase junho, mais ou menos. Acho que só em junho que foram abertos os restaurantes na Bélgica. Enquanto isso, a Suécia, tudo aberto, tudo funcionando, normal. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Só queria trazer esses números para vocês, para que vocês também pesquisem aí, acompanhem esses números, procurem outras fontes também, se quiserem. Então é interessante, a gente que está pensando em migrar, em morar na Europa, é sempre legal acompanhar esses números. Isso dá uma boa ideia de como vai ser a evolução aí das medidas de restrição nesses países aí. Então, deixem seu like, escrevam nos comentários o que acharam disso e até mais!